Olá, eu me chamo Neto e hoje apresentarei um seminário sobre as plantas ornamentais. Plantas ornamentais são consideradas plantas ornamentais as plantas que se destacam pelos aspectos atrativos de algum órgão, sejam as flores, as folhas, os frutos, o caule, as sementes ou até mesmo as raízes, pelo belo efeito que produzem quando isolados ou em conjunto. De acordo com as características morfológicas, podem ser organizadas em grupos que proporcionam diferentes possibilidades de utilização. As árvores, arbustos, coníferas, forrações, trepadeiras, floríferas, herbáceas, gramas, palmeiras, ziberáceas, folhagem, suculentas e cactáceas, bacáticas, orquídeas, palustres e aquáticas. Vou falar sobre algumas delas, não poder citar todas porque cada grupo abrange muitas espécies. Algumas espécies que vou citar agora: árvores, espécies lenhosas, vegetais lenhosas com troncos sem ramificações até determinadas altura e copa na parte superior. Porte variado, pequeno, até 5 metros. Médio, de 5 a 8. E grande, acima de 8. Formato das copas: colunar, cônica, globosa, pendente, umbiforme. Arborização nas ruas e avenidas é uma das utilizações desses tipos de árvores, dessas plantas ornamentais. Podem ser muito utilizadas em cidades e essas coisas, também para enfeitar alguns jardins. Aspectos ambientais: sombreamento é uma das utilizações que elas podem ser muito usadas, principalmente em praças. A amenização das temperaturas, principalmente pelo uso de sua sombra. É muito normal ver pessoas em praças, debaixo de algumas árvores, ou lendo um livro, ou lanchando. Proteção contra ventos e proteção contra ruídos. Aspectos estéticos da paisagem: plano de teto ou ventilação. Formação de áreas de lazer ativo e contemplativo. Formação de conjuntos, divisão de espaços, destaque com elementos isolados, recomposição da paisagem. Recomposição da paisagem, eu acredito que seria ter mais um reflorestamento, só que de uma forma diferente. Temos as coníferas, são gimnospermas de porte arbóreo ou arbustivo. A maioria de clima temperado e subtropical. Porte estrutural cônica, textura, coloração, formas variegatas, acho que isso aqui seria variadas, isoladas, maciços, efeitos esculturais. Arbustos, espécies vegetais lenhosas ou semi-lenhosas, com ramificações desde a base e altura média de até 4 metros de altura. Apresentam facilidades para a formação de maciço uniforme. Destacam-se pela forma ou coloração, por ocasiões do florescimento ou pelo padrão da folhagem. Palmeiras, família Arecaceae, Palmae, são elementos de referência nos jardins tropicais, devido às marcantes características individuais de cada espécie: porte, formato, estrutura e coloração.
extensa possibilidade de utilização, incluindo a composição de exuberantes maciços, a orientação de caminhos, a referência de espaços e a valorização de edificações. Isso aqui é muito assim visto principalmente em algumas casas, principalmente em fazendas. Eles fazem como um corredor para chegar até a casa principal. Já foi visto muito isso em algumas fazendas, em chácaras, principalmente em chácaras. Bromélias, família Bromeliaceae, cerca de 2.880 espécies catalogadas. Elas são terrestres, epífitas, rupícolas ou sarcicolas. As Chamia, Neorgenia, Neragnia, Guzimania, Tilácia, Virícia, Alcantária e Cryptanthus, porte de 1,80 Alcantária. Algumas outras espécies floríferas herbáceas. Floríferas herbáceas são anuais, bianuais, bulbosas, tuberosas. Abrange um grande número de espécies, variedade de flores, tamanhos e formatos, de cores, tamanhos e formatos. Uso crescente na composição de canteiros, bordaduras, vasos e jardineiras. Orquídea, uma das mais utilizadas na atualidade e mais buscada. Apresentam grande variedade de estruturas vegetativas e florais e se destacam pelo tamanho, forma, diversidade e composição de cores. São presentes em florestas úmidas de regiões tropicais ou subtropicais, solos sob pedras e principalmente como epífitas. Agora temos uma das que também são utilizadas por uma das suas características e pela sua aparência. São as suculentas e cactos. Reúnem muitas espécies de plantas provenientes da região semiárida ou desértica, adaptadas a longos períodos de estiagem. A utilização no paisagismo de plantas suculentas e cactáceas possibilita a criação de jardins rochosos. Diversas famílias botânicas de natureza herbácea e crescimento horizontal, maior que a vertical. Revertir o solo, mantém a umidade do solo, evitam a ocorrência de plantas daninhas. Ela compõe o canteiro, formam bordaduras, recobre áreas superficiais em vasos. No caso dessa planta em específico, muitas pessoas a utilizam para enfeite, principalmente porque ela tem uma beleza diferenciada e pelas características que permite que pessoas que são mais despreocupadas também tenham esse tipo de atrativo em sua casa. Por quê? Porque ela não necessita de muitos cuidados com a questão da água. É uma planta que resiste no semiárido, ou seja, ela não tem a necessidade de ser regada diariamente. Tem alguns períodos que você vai ter que colocar para a planta não morrer, é claro. Porém, não tem que ser tão seguido esses dias. Você pode aguar variadamente. As plantas ornamentais como um produto e o contexto econômico. As plantas ornamentais têm sido bastante buscadas por seu aspecto e forma. Por terem uma infinidade de cores e formas, qualquer jardim ou ambiente, ou até mesmo ambientes mais fechados, como lojas e apartamentos, ganham um aspecto diferente. Elas usam, ou seja, uma decoração que traz
traz cores, melhora o ambiente. Isso é o que o produto faz, por isso ele é um produto muito buscado ultimamente. Agora vamos falar em contexto econômico. Por tal motivo, se tornou uma das atividades mais lucrativas, que já chegou a movimentar $1 milhão ao ano, e com um crescimento anual, ou seja, já está crescendo a cada ano. Neste contexto, temos também outros produtos que são voltados para essa atividade, como a venda de vasos e fertilizantes, ou seja, é um mercado em expansão, que cresce todo ano. Isso em função das variedades de plantas que vão das grandes às pequenas. Outras que não existem e exigem muitos cuidados, como é o caso do cacto, que por ser adaptado ao semiárido, não há a necessidade de ser regada diariamente. Por esse motivo, esta atividade atrai a atenção de diversos clientes com gostos e características diferentes, ou seja, sempre pode existir uma planta ornamental para cada cliente. Aquele mais desleixado que não lembra de regar a planta, por exemplo, pode buscar uma planta do semiárido, como um cacto, que ele não vai exigir muitos cuidados. Ou, sei lá, uma rosa do deserto, que também é uma planta que tem ganhado muito destaque ultimamente, pois ela também não necessita de tantos cuidados. É como uma pessoa fala, é uma planta, digamos assim, que não precisa de muita frescura com ela. Por esse motivo, esse mercado é um dos mais lucrativos atualmente. Mas é claro que isso só pode acontecer por conta das pessoas, pois eles têm buscado cada vez mais maneiras de melhorar os ambientes, como jardins, suas casas, seus lares, ou seja, estão tentando trazer uma beleza maior para suas casas e outros ambientes, ou até mesmo áreas públicas, como tem alguns jardins comunitários, outros lugares assim, praças e outros pontos que estão sendo usados esse tipo de mercadoria, esse tipo de produto, para melhorar a qualidade, ou seja, áreas de lazer. Já foi até mencionado nos slides anteriores. E é isso que eu queria falar. Espero que tenha sido esclarecedor. E ficamos por aqui. Obrigado.